Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Hoje, vamos desvendar uma ideia que, assim, mexe um pouco com a visão comum sobre o poder judiciário no Brasil. Sabe aquela noção de que os tribunais, especialmente o Supremo, o STF, estão lá mais para barrar leis que vão contra a Constituição? Tipo um porteiro legal, né? Dizendo pode passar ou não pode. Pois é, a nossa conversa hoje vai mostrar que a realidade, talvez seja bem mais complexa, mais cheia de nuances. O foco aqui vai ser o conceito do mito do legislador negativo, bem no nosso contexto brasileiro. A gente tem em mãos fontes que, sabe, investigam bem essa ideia, mostrando como ela se choca e, ao mesmo tempo, se conecta com a prática, né? O dia a dia dos nossos tribunais, principalmente o STF. Então, a missão aqui é clara. Entender o que é esse tal de mito, porque ele tem esse nome, assim, meio provocador, e como isso tudo se encaixa naquele debate maior e que muitas vezes esquenta, né, sobre o ativismo judicial aqui no Brasil. A ideia é ir além da teoria, sabe? Tentar pegar a atuação concreta da justiça. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Para começar, acho bom a gente alinhar o que seria essa visão mais tradicional. Como é que ela funciona? Basicamente, a gente aprende que tem uma divisão de tarefas, né? O Poder Legislativo, lá o nosso Congresso Nacional, ele cria as leis. É a função ativa de propor, debater, aprovar as normas. Seria a função positiva. Correto. Exato. E nessa visão mais clássica, o Poder Judiciário, e aí no topo o STF para questões constitucionais, ele teria essa função primordial de controle. Ou seja, ele entraria em cena para invalidar as leis, os atos normativos que fossem contra a Constituição. Uma função, digamos, essencialmente negativa, um freio, um veto, depois que a lei já existe. E essa ideia está muito ligada ao princípio da separação dos poderes, né? Aquela arquitetura básica que tenta equilibrar as funções do Estado, executivo, legislativo, judiciário, cada um no seu quadrado, teoricamente, com as responsabilidades bem definidas para, justamente, evitar a concentração de poder. Certo, a teoria parece bem organizada, né? Cada um com seu papel. Mas então, por que chamar essa função negativa, de mito? Onde é que entra a controvérsia aí? Então, a palavra mito aqui, ela não é usada no sentido de algo, sei lá, falso, que não existe de jeito nenhum. É mais no sentido de uma narrativa simplificada demais, sabe? Uma ideia que, embora tenha sim um fundo de verdade, claro, e uma base teórica forte lá na separação de poderes, ela acaba não dando conta de explicar a complexidade toda do que acontece na realidade. A crítica que está implícita nesse termo, mito do legislador negativo, é que essa visão acaba restringindo demais o papel do judiciário e meio que esconde outras dimensões bem importantes da atuação dele. Dimensões que têm efeitos muito concretos e muitas vezes criativos, digamos assim, no nosso direito. Sugere que, na prática mesmo, o judiciário faz bem mais do que só dizer não para uma lei. Ah, entendi. Então não é que essa função negativa não exista de jeito nenhum, ela existe. Mas seria só uma parte da história, e talvez nem seja a parte mais impactante em certas situações. É isso, precisamente. A função de controle de constitucionalidade, de anular leis que são incompatíveis com a nossa Carta Magna, ela existe, óbvio, e é fundamental para a democracia. Mas a prática judicial, e aí especialmente a do STF nas últimas décadas, mostra uma atuação que vai assim muito além disso. As decisões judiciais, elas interpretam a Constituição, e a Constituição é um texto que, por natureza, tem muitos princípios, conceitos abertos, indeterminados, né? E essa interpretação, ela acaba conformando, moldando, às vezes até expandindo direitos e obrigações. Elas preenchem as lacunas que o legislador deixa, resolvem conflitos de um jeito inovador e criam precedentes que acabam guiando toda a sociedade, a administração pública. Aqui é onde a coisa fica bem interessante mesmo. Porque a gente sai daquele desenho super limpinho da separação de poderes e entra numa zona mais cinzenta, talvez, onde as funções parecem, sei lá, se sobrepor um pouco ou pelo menos interagir de um jeito mais dinâmico.
Que exemplos concretos, assim, as fontes que a gente viu trazem para ilustrar essa atuação que vai além do simples negar? Olha, as fontes são bem ricas nesses exemplos que desafiam essa visão puramente negativa. A gente pode pensar em alguns casos bem emblemáticos que tiveram uma repercussão enorme. Um deles, muito conhecido, é o reconhecimento da união homoafetiva pelo STF, lá em 2011. E veja bem, o tribunal ele não anulou uma lei que proibia a união entre pessoas do mesmo sexo. Até porque essa lei específica, proibindo explicitamente, nem existia. O que o STF fez foi interpretar a Constituição. Pegou lá os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação e o próprio conceito de entidade familiar. E interpretou tudo isso para dizer que a união estável, que já era prevista para casais heterossexuais, deveria, sim, ser estendida também aos casais homoafetivos. Então, na prática, o STF não só barrou alguma coisa, mas ele reconheceu um direito que não estava escrito daquele jeito na lei. É isso. Ele meio que preencheu uma lacuna usando princípios da Constituição. Exatamente. Foi uma decisão que atuou diretamente sobre uma omissão do Legislativo. O Congresso, por várias razões, não tinha legislado sobre o tema, de forma a garantir a isonomia. Aí o STF, ao interpretar a Constituição, acabou na prática criando um novo status jurídico para essas uniões, equiparou elas às uniões estáveis hétero para todos os efeitos legais, e isso teve um impacto social e jurídico, nossa, gigantesco. Alterou desde questão de previdência, herança, até o próprio reconhecimento social dessas famílias, né? É um exemplo muito claro de uma atuação com efeito positivo, no sentido de constituir direitos mesmo. Nossa, isso é muito significativo. Mostra o judiciário agindo onde o legislativo não agiu, né? Com base na interpretação constitucional. E que outros exemplos as fontes mencionam? Tem mais coisa? Tem sim. Outro caso bastante discutido é o da fidelidade partidária. Teve um momento de grande instabilidade política causada por aquele troca-troca de partidos por políticos que já tinham sido eleitos, lembra? O famoso pula-pula. O STF foi chamado a se manifestar sobre isso, e aí decidiu que o mandato eletivo pertence ao partido pelo qual o político foi eleito e não à pessoa física do eleito. A consequência direta disso foi que a mudança de partido sem uma justa causa durante o mandato poderia levar à perda do cargo. De novo, não me parece uma simples anulação de lei. Foi mais uma definição de regra com base na interpretação, né? É isso. Correto. O STF interpretou princípios da Constituição ligados à representação política, à legislação eleitoral, e a partir daí estabeleceu essa regra. Não tinha uma lei dizendo com todas as letras: quem mudar de partido perde o mandato. O tribunal construiu essa solução a partir do sistema de normas que já existia. Foi uma decisão com impacto fortíssimo na dinâmica dos partidos, nas estratégias para a eleição, na relação entre quem é eleito e a legenda. Alguns vão dizer que fortaleceu os partidos, outros que engessou a representação. Mas assim, independentemente do mérito da decisão, é inegável que foi uma decisão que moldou ativamente o cenário político. Foi muito além de só anular uma norma. Entendi, faz sentido. E sobre a criminalização da homofobia e da transfobia? Esse caso também é super citado, né? Sim, e é talvez um dos exemplos mais explícitos de atuação do judiciário diante de uma omissão legislativa. Por décadas, vários projetos de lei que queriam criminalizar especificamente a homofobia e a transfobia ficaram tramitando no Congresso, mas sem sucesso, sem serem aprovados. Diante dessa inércia que se arrastava, e também em frente a muitos casos de violência, de discriminação, o STF foi provocado a agir. E o que ele fez? Em 2019, decidiu que, enquanto o Congresso não legislar sobre o tema, as condutas homofóbicas e transfóbicas deveriam ser enquadradas como crime de racismo, que já é previsto numa lei própria. Isso é fascinante mesmo. O tribunal não criou uma lei nova, do zero, mas ele, reinterpretou uma lei que já existia, a de racismo, para incluir situações que não estavam lá previstas de forma expressa. Foi isso? Exatamente. O fascinante aqui é como o tribunal usou a técnica da analogia e uma interpretação baseada nos mandados constitucionais, né?
aqueles que exigem criminalização e proteção contra a discriminação, para estender a aplicação de uma lei penal. Ele reconheceu um tipo de racismo social dirigido à população LGBTQIA+. Na prática, o efeito foi equiparar a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, para fins de punição, até que o legislativo cumpra o dever dele de legislar especificamente sobre isso. Foi uma resposta direta a uma omissão que, segundo o tribunal, deixava direitos fundamentais desprotegidos. É um caso claríssimo onde o judiciário não só invalidou algo, mas ele criou uma solução jurídica, ainda que provisória, com efeitos penais, para suprir uma lacuna legislativa que foi considerada inconstitucional. Nossa, esses 3 exemplos, união homoafetiva, fidelidade partidária e a criminalização da homofobia e transfobia, eles realmente pintam um quadro bem diferente daquele legislador negativo do começo da conversa. Eles mostram um judiciário que interpreta, que preenche lacunas, que estabelece regras e protege direitos de uma forma bastante ativa, né? Às vezes até em tensão com a inércia de outro poder. Sem dúvida. E é justamente essa constatação que nos joga direto no centro do furacão do debate sobre o ativismo judicial. Discutir o mito do legislador negativo é, no fundo, discutir os contornos, a legitimidade e também os riscos do ativismo judicial. A percepção de que o judiciário pode ter, e frequentemente tem mesmo, essa função mais positiva ou criativa é o que alimenta toda essa discussão. Certo. Então, vamos mergulhar um pouco nesse debate sobre o ativismo. As fontes que a gente analisou com certeza exploram as diferentes visões sobre isso, né? Como é que elas apresentam os argumentos dos dois lados? Sim, exploram. E é fundamental a gente apresentar esses dois lados de forma equilibrada, porque ambos têm argumentos relevantes que fazem sentido. De um lado, a gente tem os críticos do que se convencionou chamar de ativismo judicial. A preocupação principal aqui é com a separação dos poderes e com a legitimidade democrática. O argumento central é que, ao tomar decisões como essas, que a gente mencionou, especialmente aquelas que parecem criar direitos ou regras novas, ou que têm um impacto político muito forte, o judiciário estaria invadindo a esfera de competência do poder legislativo. Afinal, o legislativo é o poder eleito diretamente pelo povo para representar as vontades e criar as leis. Já os juízes, os ministros do STF, não são eleitos. Então essas decisões mais criativas poderiam não ter essa legitimidade democrática direta. Essa crítica foca muito na ideia de que o judiciário estaria, de certa forma, legislando pela via judicial, né? Indo além do seu papel de só interpretar a lei. Exatamente. A defesa nesse campo é por uma maior autocontenção judicial, o judicial self-restraint, como se diz. As decisões deveriam se prender mais ao texto da lei e da Constituição, evitando interpretações muito extensivas ou criativas que acabem alterando demais o status quo legal ou político. Haveria um risco de decisionismo, sabe? Onde a vontade do juiz acaba se sobrepondo à do legislador. E também um risco de insegurança jurídica, se as regras podem ser mudadas de forma imprevisível pelos tribunais. Entendi a crítica. E qual seria a contrapartida? Quais são os argumentos que justificam ou até defendem essa postura mais proativa do judiciário, que alguns chamam de ativista? Do outro lado, os defensores de uma atuação judicial mais assertiva, ou pelo menos aqueles que justificam certas decisões vistas como ativistas, também têm argumentos fortes. Primeiro, eles argumentam que o judiciário tem o dever de proteger a Constituição como um todo, o que inclui seus princípios e direitos fundamentais. Se outros poderes, como o legislativo, se omitem ou falham em garantir esses direitos, aí caberia ao judiciário agir para torná-los efetivos. A inércia legislativa, nesse sentido, não poderia ser um escudo para permitir a violação de direitos. Isso conecta com aquela ideia de que a Constituição não é só um documento político, né? Mas uma norma jurídica mesmo, com força, que precisa ser concretizada na prática. Precisamente. Um segundo argumento importante é a defesa de grupos minoritários ou mais vulneráveis. O processo legislativo, por ser majoritário, pode ter dificuldade em atender às demandas ou proteger os direitos de grupos que não têm força política para influenciar a maioria lá no Congresso. Nesses casos, o judiciário, como ele não depende diretamente de eleição, poderia funcionar como um fórum mais acessível,
mais eficaz para proteger esses direitos contra o que chamam de tirania da maioria ou mesmo a simples negligência. Os casos da união homoafetiva e da criminalização da homofobia são muito citados nesse contexto, justamente. Faz sentido. E tinha um terceiro ponto que você mencionou antes sobre a adaptação do direito à realidade. Sim, exatamente. A sociedade muda, né? Novas tecnologias aparecem, problemas sociais complexos surgem o tempo todo, e nem sempre o processo legislativo consegue acompanhar esse ritmo ou dar as respostas adequadas. A interpretação judicial nesse sentido seria uma ferramenta essencial para garantir que o direito continue relevante, continue capaz de lidar com os desafios de hoje. Interpretar a Constituição e as leis, olhando para a realidade atual, seria uma função inerente ao judiciário, e não necessariamente uma usurpação de poder. Seria dar vida às normas, não só aplicá-las de forma mecânica e engessada. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que não tem uma resposta fácil, né? Ou consensual sobre onde traçar essa linha entre uma interpretação legítima e um ativismo que seria indevido. Exatamente, o debate é permanente. Ele reflete tensões que são inerentes a qualquer democracia constitucional. Não é uma questão de ser sim ou não ao ativismo de forma simplista, mas sim de quando, como e com que limites o judiciário deve atuar para além daquela função estritamente negativa. O próprio conceito de mito do legislador negativo ajuda a gente a entender por que essa discussão é tão central. Ele expõe essa lacuna, essa distância entre a teoria simplificada da separação de poderes e a prática complexa de um judiciário que é chamado o tempo todo a interpretar princípios abertos, a resolver omissões e a garantir que os direitos sejam efetivos num contexto social e político super dinâmico. Faz todo sentido. E essa discussão vai muito além do campo jurídico, não é mesmo? Um exercício intelectual, para quem é do direito. Ela tem implicações diretas, profundas, para a vida de todo mundo. Primeiro, ela tem a ver com a efetividade dos nossos direitos fundamentais. Como é que a gente garante que os direitos que estão lá na Constituição saiam do papel e virem realidade, especialmente quando tem resistência política ou inércia do legislativo. Segundo, ela toca no coração do equilíbrio entre os poderes. Como garantir que cada poder cumpra a sua função sem invadir a do outro, mantendo aqueles freios e contrapesos que são essenciais para a democracia. Onde termina a interpretação e onde começa a legislação judicial? É uma linha tênue. Terceiro, afeta a previsibilidade, a segurança jurídica. Decisões judiciais que mudam entendimentos que já estavam consolidados ou que criam regras novas podem gerar instabilidade, né? E, por fim, isso impacta a própria legitimidade das instituições, a confiança do público no sistema de justiça e na democracia como um todo. Entender essa dinâmica do mito e do ativismo, então, é fundamental para qualquer cidadão que queira compreender como as decisões que afetam a nossa vida são tomadas aqui no Brasil, certo? Não é só sobre leis e tribunais, é sobre como o poder é exercido e como os direitos são, ou às vezes não são, protegidos na prática mesmo. Perfeitamente colocado. É sobre entender as engrenagens reais da nossa democracia constitucional, com todas as suas complexidades, suas tensões, seus desafios. Não se trata de defender ou atacar o judiciário cegamente, mas de compreender a natureza que é multifacetada do papel dele e os debates legítimos que existem em torno da sua atuação. Excelente. Bom, para a gente recapitular a nossa conversa de hoje, a gente partiu daquela ideia mais tradicional do judiciário como um legislador negativo, né? A função dele seria só barrar leis inconstitucionais. Aí vimos que essa visão, embora tenha sua importância na teoria, é considerada um mito, porque ela não consegue abranger toda a atuação judicial na prática brasileira. Analisamos exemplos bem concretos, como o reconhecimento da união homoafetiva, a regra da fidelidade partidária, a criminalização da homofobia por equiparação ao racismo, que mostram um judiciário, especialmente o STF, agindo de forma bem ativa, interpretando a Constituição, preenchendo lacunas deixadas pelo Legislativo e, com isso, moldando o direito e protegendo direitos fundamentais. E vimos como essa constatação nos leva direto para o debate sobre o ativismo judicial.
com argumentos críticos que focam na separação de poderes, na legitimidade democrática e, por outro lado, argumentos favoráveis que enfatizam a necessidade de proteger a Constituição, de defender minorias e de adaptar o direito à realidade social, mesmo quando outros poderes se omitem. Exato. Ficou bem claro que o mito do legislador negativo é bem mais do que um termo acadêmico. Ele meio que encapsula uma atenção fundamental sobre o papel e os limites do judiciário na nossa democracia. E essa exploração toda que a gente fez, ela acaba nos deixando com uma reflexão que vai um pouco além do que as fontes cobriram diretamente, né? Isso levanta uma questão importante. Se por um lado a gente tem o judiciário que muitas vezes sente a pressão e até responsabilidade de responder a demandas sociais urgentes, de proteger direitos diante da inércia legislativa, e por outro lado a gente tem um legislativo que opera numa lógica política, num tempo diferente, sujeito a negociações super complexas, a pressões majoritárias, como é que a gente pode aprimorar o diálogo, a interação entre esses poderes? Que mecanismos institucionais poderiam ajudar? Talvez formas de consulta prévia, audiências públicas mais robustas, ou mesmo incentivos para que o legislativo responda mais rápido às ordens de legislar que vêm do judiciário. Será que existem formas de encontrar um equilíbrio mais funcional? Um equilíbrio que consiga assegurar tanto a proteção efetiva dos direitos, quanto a legitimidade democrática das normas que regem a sociedade, diminuindo essa percepção de invasão de competências de um lado e de outro. Uma pergunta excelente e realmente complexa, que com certeza merece mais reflexão nossa e de quem nos ouve. Fica muito evidente que o funcionamento do nosso sistema de justiça, da nossa democracia, é um processo contínuo, né? De ajuste, de aprendizado, e compreender o debate em torno do mito do legislador negativo e do ativismo judicial é, sem dúvida, um passo crucial para a gente poder participar dessa reflexão de uma maneira mais consciente, mais informada. Encerramos aqui nossa análise aprofundada de hoje.